eu vou abrir aqui as pareces. Só um minutinho. Preces. Roteiro de estudo. Já vou abrir tudo de uma vez aqui, assim fica fácil. Bom, então, amores, antes de a gente começar, deixa eu abrir também o áudio aqui já para ficar fácil de colocar também. Mas eu queria dizer uma coisa. A gente tem pouco tempo até o próximo retiro, na verdade, né? É engraçado, porque parece que em outubro, né? No começo do ano a gente pensa, só vai ter retiro em outubro. Aí quando a gente menos espera, chegou outubro, né? E é doido isso. Então, Então, eu queria dizer o seguinte, queria refazer minha proposta. Cada dia eu penso uma coisa e falo uma coisa, né? Mas estava pensando nisso esses dias que eu estava combinando mesmo o retiro e tudo, né? Com o Lama. Então, definitivamente o retiro em outubro vai ser... Só um pouquinho, vai ser continuação do ano passado, né? Então vai ser uma condição, assim, para as pessoas que não participaram ano passado poderem participar desse ano, a condição vai ser que todo mundo estude o ano passado, né? Então, eu acho que a proposta é a seguinte, a gente estudar sozinhos as preliminares, né? O livro do Rinpoche, o do Rinpoche que a gente comentou e tudo mais. E daí, durante esse tempo nosso aqui juntos, a gente estuda o retiro mesmo, né? E também outra coisa, vai ter alguns dias que eu não vou poder fazer a prática, porque agora vai começar uma maratona aí a semana que vem, né, para mim, que é retiro do Tenzin Wangyal e hoje que dia é 14, né? Então, retiro do Tenzin Wangyal, domingo que vem tem o evento da Joana Fax o dia inteiro das mulheres. Então, eu vou passar 2 semanas sem conseguir coordenar os estudos. Então, eu queria muito que vocês pudessem se encontrar com o Zoom de alguém, porque o meu também não vai poder ser, né? Talvez o Gus consiga abrir uma sala, coordenar o estudo, mas para a gente não parar, né? E se não der, se por acaso ninguém puder segurar a onda do horário, aí cada um podia aproveitar o horário, né? Esse horário como se fosse o estudo mesmo e avançar no estudo do retiro, né? Pra gente não perder tempo, né? E aí, quem sabe a gente consegue chegar... Eu não acho que a gente vai conseguir estudar o retiro inteiro até outubro, mas pelo menos o máximo possível, né? A gente ir avançando assim o máximo possível para quando chegar outubro a gente tá mais prontinhas, né? Para a nova chuva de Dharma que vai rolar, né? O que vocês acham? Depois eu vejo se o Gustavo... Gustavo tá aí? Não tá. Às vezes a gente Gê, Oi. se quiser pode usar a minha sala. Ela também não pode ser até 100 pessoas e sem limite de tempo, mas aí teria que ter alguém conduzindo, né? Ou então alguém conduzindo, qualquer um pode conduzir, né? Eu posso passar os textos e os áudios de meditação, né? E aí vocês vão seguindo se vocês quiserem, porque eu não sei se eu vou ter tempo de fazer os roteiros todos, assim, né? Muitos mais, por causa de todos esses compromissos aí, né? Mas vocês podem ir seguindo a própria transcrição juntos, né? Fazendo a prática juntos e seguindo a transcrição, as preces, segue no estudo normal, né? E daí, se surge algum assunto muito esquisito, assim, que vocês não consigam se sair, aí alguém fala comigo, e daí na outra vez, sei lá, no encontro seguinte a gente comenta o ponto que ficou mais estranho, assim, né? É melhor do que interromper, eu acho. Muito melhor do que interromper. Então a gente vai usar o Zoom da Aline semana que vem.
Então eu passo, depois você me passa ali você abre um meeting aí para isso e me passa os dados que eu coloco no nosso grupo. Tá bom, chuchus? E depois eu alcanço vocês. Vou sair correndo atrás de vocês aí. Tá bom? Beleza, obrigada, Lili. Sua linda. Então tá, então vou abrir aqui as preces pra gente começar. E aí, como sempre, depois das preces, logo em seguida a gente faz, então já passa direto para a prática, né? Então vamos lá. Sangye chodan sochi chonam la janchu bardu dagni kapsuchi dagi jinso di pe sonam chi rola penchi sangye drupal sho sangye chodam sochi chonam la janchu bardu dagni kapsuchi dagi jinso di pe sonam chi Drola penti sangye drupal sho. No Buda, no Dharma e na Sangha, eu tomo refúgio até atingir a iluminação. Pelo mérito que eu criar, praticando a generosidade, assim por diante, possa eu atingir o estado búdico para benefício de todos os seres. Então, deixa esses votos se assentarem no coração. Então, já sentindo a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, no espaço na nossa frente, a gente recita a prece das 7 linhas, imaginando que, à medida em que a gente recita a prece, acontece a chuva de bênçãos sobre nós, sobre todos os seres, em todos os lugares do mundo, todos os seres. Hom Again Yogi Nurjan Sam Vema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrunye Vema June Shesudak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Again Yogi Nurjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrunye Pema June Shesudak Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padma Zambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente recita um mala do mantra do Guru e continuando com essa visualização, sentindo a presença de Guru Rinpoche e sentindo a descida das bênçãos, como diz o Lama. Vou compartilhar aqui já uma imagem para nos inspirar. Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum. Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum. Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum, Om Vajraguru Pema Siddhi Hum.
Amahum Vajraguru Pema Siddhi Hum. Agora, então, nós recebemos as 4 iniciações. Uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, purificando todos os obscurecimentos de corpo. Sinta essa luz permeando todo o seu corpo, toda a sua mente, todo o seu ser. De uma sílaba A vermelha, na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de fala. De uma sílaba Rum azul, coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra pelo nosso coração, permeando todo o nosso ser, purificando os obscurecimentos de mente. E por fim, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos, eliminando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. Guru Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, reduzindo em tamanho, se dissolve em luz e penetra pelo nosso canal central até o nosso coração. Então, nós repousando nessa indivisibilidade de corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche, então nós passamos para a prática. Encontre uma postura confortável. We begin as always by making the body and mind as serviceable as possible by settling them in their natural state. Nós começamos, como sempre, tornando o corpo e a mente o mais funcionais possível, estabelecendo-os em seu estado natural.
Let your eyes be gently, softly open. E deixe os olhos agora suavemente abertos. Evenly rest your awareness in the space in front of you. E deixe que a atenção, a consciência repouse igualmente no espaço à sua frente. Without focusing on any visual object, any visual appearance. Sem focar em nenhum objeto visual, em nenhuma aparência visual. Simply rest your awareness in space. Deixe a consciência apenas repousar no espaço. Without deliberately focusing on any appearances to awareness. Sem deliberadamente focar em nenhuma aparência à consciência. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está. Not inside the head, not outside the head. Nem dentro da cabeça, nem fora da cabeça. Those are conceptual constructs. Esses são construções conceituais. Let your awareness rest right where it is. Deixe a consciência repousar exatamente onde está. And without deliberately focusing your attention on any appearances or any objects, simply be present. E sem focar deliberadamente em nenhuma aparência, em nenhum objeto, simplesmente fique presente. Maintain that flow of clear, mindful cognizance. Mantenha o fluxo de cognoscência atenta e clara. And as you become more explicitly aware of what remains when you're not attending to appearances, you may more and more clearly ascertain the very nature of awareness itself. E quanto mais explicitamente você tem consciência daquilo que resta, quando você não foca em nenhuma aparência, você pode perceber melhor a natureza da consciência. The defining qualities of awareness are that it illuminates all manner of appearances. As qualidades da consciência que descrevem a consciência são que ela ilumina todo tipo de aparência. And it knows objects. E conhece os objetos. Rest in that flow of luminosity and cognizance. Repouse no fluxo de luminosidade e cognoscência. This is simply a placing of the attention selectively. Isso é simplesmente posicionar a atenção seletivamente. So this is the shamatha practice of awareness of awareness. Essa é uma prática de shamatha, de consciência da consciência. It will lead directly to the achievement of shamatha. E pode levar diretamente ao atingimento de shamatha. Where this human flow of mental consciousness melts into its relative ground, the substrate consciousness. Que é quando esse fluxo mental de um ser humano dissolve-se na base, que é a consciência substrato. But now let's cross the threshold from shamatha into vipassana by introducing an element of inquiry. Mas agora nós vamos atravessar a fronteira de shamatha para vipassana, introduzindo um elemento de investigação. It is the mind that is aware.
É a mente que está consciente. It is the mind that perceives appearances. É a mente que percebe as aparências. It is the mind, the conceptual mind, that designates objects and knows them. É a mente conceitual que designa os objetos e os conhece. It is the mind that is the agent É a mente que é o agente and the observer. e o observador. So powerful. Muito poderoso, muito poderosa. Once you become familiar with sustaining the flow of awareness, of awareness, of awareness, then invert your attention in upon that which is aware. Conforme você se familiariza com o fluxo de estar consciente, de estar consciente, de estar consciente, agora inverta o foco para aquele que está consciente. You as an individual, you perceive and you perform mental activities, but only because you have a mind. Você, como um indivíduo, você percebe e realiza atividades mentais, mas apenas porque você tem uma mente. Your mind perceives, your mind engages in activities, and on that basis we impute, you do this, you perceive that. É a mente que percebe, é a mente que realiza as atividades mentais. E com base nisso nós imputamos que eu faço, eu percebo. But it is actually the mind that perceives and acts. Mas na verdade é a mente que percebe e que age. Now invert your awareness deeply into that which is observing, that which is thinking, and so on. Mas agora inverta a atenção para aquele que está observando, para aquele que está pensando e assim por diante. Observe the mind that is observing. Observe the mind that is the agent. Observe a mente que está observando. Observe a mente que é o agente. The mind in here. A mente que está aqui dentro. Does it have a shape? Ela tem alguma forma? Does it have a color? Ela tem alguma cor? This mind that is so utterly central to our existence, where does it come from? Essa mente que é tão completamente central na nossa existência, de onde que ela vem? It wasn't always here. Ela nem sempre esteve aqui. Before you were conceived, this mind did not exist. Antes de você ser concebido, essa mente não existia. When you fall into deep, dreamless sleep, it's nowhere to be found. Quando você adormece em sono profundo sem sonho, ela não pode ser encontrada. What is the origin of the mind? Where does it come from? Qual é a origem da mente? De onde ela vem? Can you observe how it comes into being, where it comes from? Você consegue observar como que ela passou a existir, de onde que ela veio?
When you as a person first came into being, where did your mind come from? Quando você, como pessoa, surgiu, passou a existir, de onde que a sua mente veio? From your father's sperm, your mother's ovum? Did it come from them? Do esperma do seu pai, do óvulo da sua mãe? Sua mente veio daí? Half and half? Como que isso aconteceu? When your mind first arose, did it emerge from neurons, synapses, dendrites? Quando sua mente surgiu pela primeira vez, ela veio dos neurônios, das sinapses, dos dendritos? Did your mind emerge from chemicals and electricity? A sua mente emergiu de substâncias químicas e eletricidade? Did it emerge from nothing? Ela surgiu do nada? Where did it really come from? De onde ela verdadeiramente veio? If the mind is real, if it's really in here, where did it come from? Se a mente é real, se ela realmente está aqui dentro, de onde que ela veio? The mind is really here now. It must have really come from someplace. Se a mente está verdadeiramente aqui e agora, ela deve ter vindo de algum lugar. Can you identify that origin, or do you find it is empty of any real origin? Você consegue identificar essa origem? Ou você reconhece que ela é vazia de qualquer origem? Here it is now. Mas ela está aqui e agora. The mind is observing, the mind is meditating. A mente está observando, ela está meditando. If it's really here now, where is here? Se ela está verdadeiramente aqui, onde é esse aqui? Where is it really located? Onde ela está localizada? Inside your head? Dentro da sua cabeça? What part? Em que parte? If your conceptual mind designated head, how could it be located in that which it created? Se a sua mente conceitual designou cabeça, como que ela pode estar dentro daquilo que ela mesma criou? Is your mind inside your body or outside? A mente está dentro do seu corpo ou fora? And how big is it? Que tamanho ela tem? Can you find it anywhere? Você consegue encontrá-la em algum lugar? The subjective mind that observes, that thinks, acts. A mente subjetiva que observa, que pensa, que age, That is so creative. que é tão criativa. Where is it located? Onde que ela está localizada? And sooner or later this mind will go. E mais cedo ou mais tarde essa mente irá partir. When you fall asleep, your mind vanishes.
Quando você adormece, a sua mente desaparece. When you achieve shamatha, your human mind vanishes. Quando você atinge shamatha, sua mente humana desaparece. When you die, this human mind will vanish irreversibly. Quando você morrer, essa mente humana morrerá irreversivelmente. In each of these cases, where does it go? E em cada um desses casos, para onde ela vai? If it's really here, it must really go someplace. Se ela está realmente aqui, ela deve então ir para algum outro lugar. From moment to moment, the mind is rising and passing, rising and passing. A cada momento a mente surge e desaparece, surge e desaparece. When it passes, where does it go from moment to moment? Quando ela desaparece, para onde que ela vai a cada momento? The mind is empty of any real origin and location and destination. Then it's not really here at all. Se a mente é vazia de qualquer origem, localização e destino, então ela não está aqui. Nowhere to be found. Não existe nenhum lugar onde ela possa ser encontrada. Empty of any inherent nature of its own. Vazia de qualquer existência inerente por si própria. If you draw this conclusion, then sustain that knowing of the emptiness of your own mind. Se você chegar a essa conclusão, então sustente esse conhecer da natureza vazia da sua própria mente.
Hum. Então, Chuchus, essa é uma prática. Vocês estão me ouvindo? Eu sempre acho que está faltando alguma coisa aqui por causa desse microfone. Essa é uma prática bem clássica, assim, né? De Vipassana com foco na mente. Então, uma das formas de... Tem algumas formas de fazer isso, né? A clássica mesmo é essa de ficar perguntando, tem alguma cor, tem forma, né? Tentar ficar encontrando características da mente, né? E no Dzogchen acho que talvez seja mais comum essa estratégia de ficar tentando encontrar a origem, a localização e o destino. De onde que ela veio, onde que ela tá. A gente fala assim, cadê sua mente? Tá aqui. Onde? Fora da cabeça, dentro da cabeça, né? Então a gente fica com essas questões, assim, a gente não tem resposta, né? Não tem muita resposta. A gente fica meio que nem o John Travolta, se vira para um lado e para o outro, não sabe direito o que está acontecendo, né? Aquele meme do John Travolta. Então, quando a gente chega nessa... O Lama tem umas... Acho que nesse retiro ele falou uma vez. Quando você chegar nessa unfindability, quando você não consegue encontrar, nessa inencontrabilidade da sua mente, né? Do lugar, da localização, do destino e tudo mais, então repousa nesse não encontrar. Né? Então, ele fala que essa união seria a união de Shamatha com Vipassana. É muito interessante isso. Quando a gente tem algum insight, a gente deveria repousar. Deixar aquele insight sem elaborações a mais, assim, né? Para a gente não ficar embrulhando os insights em conceitos e restringindo, né, os insights em si, né? Então, a gente deveria deixar qualquer compreensão, qualquer experiência que a gente tenha, né, na prática, deixar repousar de uma forma não conceitual, para aquilo poder aprofundar, como se fosse chuva caindo na terra, né? Aprofundar assim na terra, sem ficar contando histórias sobre aquilo. É bem bonitinho. E agora eu peguei um erro aqui na tradução, na verdade, né? Tem uma hora que a Lama fala assim: de onde que sua mente veio? Veio do seu pai, do esperma do seu pai, do óvulo da sua mãe? Aí depois ele pergunta, half and half? E eu não entendi na hora. Quer dizer, metade, meio a meio, né? Veio metade da sua mãe, metade do seu pai? E na hora eu não entendi. Eu perguntei, veio de ver como foi que isso aconteceu, sei lá o que eu falei. E que parecia, né? How, não sei o que lá, mas half and half. Eu não consigo ficar ouvindo muito essas práticas que eu mesma traduzi, porque eu fico corrigindo, eu não consigo praticar. Então, Chuchus, então é isso. Essa prática ela tem muito a ver com o trecho do texto que a gente está, né? A gente precisaria primeiro reconhecer que a mente... Ele fala uma coisa muito importante também. Ele fala assim, nessa prática, né? Que é a mente que pensa, é a mente que tem os impulsos para ação, é a mente que percebe as coisas, né? Mas aí, usando a mente como base de designação, a gente fala, eu não sei o que lá, eu fiz, eu pensei, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é a mente que é o agente. Isso é muito importante de a gente compreender, né? Experienciar mesmo. É a nossa mente que é o verdadeiro agente. Ele vai falar que a mente é o principal. Entre corpo, fala e mente, a mente é o principal, né? É o comecinho do Still in the Mind, do Aquietando a Mente, né? Ele discutindo com o Bodhisattva Vacuidade Limitada, se não me engano, o que é o principal entre corpo, fala e mente. Bom, amores, então, agora deixa eu mostrar para vocês aqui onde que a gente está no texto, né? Eita. Deixa eu pegar o texto do retiro para a gente se localizar. Então, no texto do retiro, a gente já viu tudo isso amarelinho aqui. Quer dizer, hoje a gente vai... Não, na verdade, a gente já viu tudo isso mesmo. Até o vídeo 7, ele trata até aqui no vídeo 7, né? Agora, no vídeo 8, ele vai começar a parte, talvez, principal para nós, que é a parte de Shamatha, né? Que é tomando a mente impura como caminho. Então, esse texto agora ele vai ter 3 fases, né? A fase 1 é Shamatha, é tomar a mente como caminho. Ela é curta, né?
Aqui, né? No retiro não é. Todas são curtas aqui, né, na verdade, mas no retiro virou 8 dias de ensinamento. Depois a segunda fase é a prática de Vipassana mesmo. Depois a fase 3, reconhecendo o Dharmakaya da base, né? Uma prática de... Aqui seria a prática de Dzogchen puramente, essa fase 3 aqui. E aí no retiro desse ano vai ter fase 4. Não, a gente foi até a fase 4, na verdade. Vai vir a fase 5, 6, 7 e 7. 5, 6 e 7. Acho que são 7 fases aqui. Tá bom? Então é aqui que a gente tá. A gente vai começar agora tomando a mente impura como caminho. Então deixa eu trocar... Trocar não, deixa eu abrir os dois aqui. Esse um do lado do outro pra gente deixar de referência aí. Tudo bem por enquanto, Chuchus? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tô enrolando vocês aqui enquanto eu abro. Ingê, Sou eu. essa prática de contemplação da mente que ele fez no retiro passado, para mim foi uma das mais incríveis, assim, de tentar localizar a mente. Eu acho que eu nunca fui tão profundo, assim, numa prática de mente contemplando a mente como essa. Legal, né? É muito bacana, né? É incrível, assim, quando parece que tem algumas práticas que realmente a gente se toca de alguma coisa, né? Aí a gente deveria entrar em retiro, como diz o Lama Santa. Deveria entrar em retiro e aprofundar, né? Mas só que não dá, né? Então tudo bem, a gente vai ter que passar várias vezes pelos insights que a gente vai colhendo, né? A Flori tá falando que no retiro de 2019 a gente foi até a fase 3. Eu também estava pensando nisso, sabia? Agora não sei o que a gente traduziu aqui até a fase 4. Acho que era para ir até a fase 4 e não deu tempo, né? Então, acho que ele foi até a fase 3, exatamente, ficou para o próximo retiro. Eu estava pensando nisso, por isso que eu achei estranho depois, quando eu estava olhando aqui, eu não me lembrava de ter ido à fase 4. Então, agora vai ser 4, 5, 6 e 7, né, no retiro de 2020. Esse vai ser online. Muito bem, obrigada, amigas. Então a gente está aqui, né? A gente está na fase 1 de tomar a mente como um caminho, é aqui que a gente vai começar. Então, deixa eu puxar o texto aqui. Então, como vocês lembram, eu estou então fazendo assim, né? Preparando esse tal desse roteiro aqui. E o que é... Então, não lembro, pessoal, se é 8 ou 7. Depois eu vejo. Não acho, talvez seja 8. Então, no roteiro que eu estou preparando aqui pra gente... A gente, então, no box está o texto do retiro, né? E os bullets são os comentários do Lama. Então, ele começou, antes de passar para o texto mesmo, ele falou assim, então, antes de mais nada, o pedido para que ele, o Tantra, seja pronunciado. Então, né, tem uma solicitação, mas a causa está lá. A causa do surgimento do ensinamento é o próprio Vajranasi do lago, mas algo tem que catalisar a causa para dar origem ao resultado. Então, fase 1. O item 1 aqui era a condição, como é que fala? A causa, né? A causa era o próprio Vajranasi do lago, o surgimento do mestre. A condição auxiliar, então, é a solicitação para que o Tantra seja pronunciado. Então, para satisfação da exibição aparente de seu círculo de discípulos, o Supremo Mestre Samantabhadra, originalmente o onipresente Senhor Vajra, declarou: ouçam ao seu círculo de discípulos, que era uma exibição não dual de seu próprio poder criativo. Então, o pedido para que seja pronunciado é a exortação para explicar o que deve ser discutido, o significado do Tantra, pois essa é a condição que contribuiu para o surgimento do ensinamento. Então, normalmente nos sutras, no Cânone Pali, em outros sutras Mahayana, o Buda é cercado por outros indivíduos, então alguém faz uma pergunta, então isso catalisa. Então, o Buda foi a causa, ele dá uma resposta, então você tem um sutra, um tantra. É sempre assim, né? E quase sempre o Ananda que faz uma pergunta, daí o Buda tapeia o Ananda nas respostas, né? E aquilo é o sutra, é o ensinamento do Buda. É assim que o ensinamento é produzido, né? Mas nesta visão pura, o Vajranasi do lago está lá como professor rodeado por seus discípulos. Mas nenhum deles disse, por favor, ensine. De repente ele diz, escutem. Né? Aí lá no retiro ele até brinca, fala assim, isso não é muito comum, você tá, sei lá, você tá passando em algum lugar, alguém fala, e o professor, você chega no retiro, o professor fala, escutem.
Isso não é muito comum, né? Mas foi assim que aconteceu aqui. O próprio Vajrayana do Lago fala, escutem. Então, o que o levou a dizer isso? Nesse caso, foi o som natural da realidade suprema que exortou o círculo de discípulos a fazer a solicitação, pois o significado do Tantra que surge de acordo com as mentes dos discípulos do futuro não depende deles para seu surgimento. Então, olha só que maluco. Porque, lembra que o Vajrayana do Lago ele fala que esses ensinamentos vão servir para praticantes do futuro? Então, não são os discípulos dele que pedem para ele dar o ensinamento. É como se a causa fosse nós, discípulos do futuro. Então, olha só o que o Lama vai explicar. Neste caso, foi o som natural da realidade suprema, apenas uma emergência espontânea. Escutem. Então, o ensinamento se produziu espontaneamente. O som natural da realidade última que exortou o círculo de discípulos a fazer o pedido do sentido do Tantra, que emerge de acordo com as mentes dos discípulos do futuro. Isso não é interessante? Discípulos do futuro. Não depende deles essas aparições que se manifestaram há 150 anos. Nós somos do futuro. Portanto, o que acontece agora não depende de algo que aconteceu naquela época. Então, com o sentido do Tantra que emerge de acordo com a mente dos discípulos do futuro, somos nós. Quem mais poderia ser? Realmente. Seu surgimento não depende dos discípulos dessas aparições. Então, é como se realmente agora o Tantra estivesse surgindo em coemergência com nós, discípulos do futuro. Isso é muito maluco. Porque é isso que ele está falando, né? Então, para a satisfação do seu círculo de discípulos, que era uma exibição de aparências da consciência primordial, o Mestre Supremo, naturalmente surgido, que supera outros Budas, Samantabhadra, o Senhor Onipresente, o grande Vajradhara, declarou: ouçam! Tendo capturado sua atenção, o Mestre falou ao seu círculo emanado de discípulos, que era uma exibição não dual de seu próprio poder criativo. Entre os ensinamentos comuns e incomuns, este é do último tipo, pois as mentes do Mestre e de seu círculo de discípulos eram indivisíveis, ou seja, o Mestre, ele próprio exortou e ensinou, e mais ninguém. Então só tinha ele lá, né? Agora tenha em mente essa imagem de hoje cedo, que o Lama estava contando naquele dia, que o Sansara começa cada vez que a gente apreende as aparências como outro. Ele está falando tudo isso aqui para falar que os discípulos eram aparências da própria mente do Mestre, né? Assim, no Dzogchen, classicamente, todas as aparências de qualquer tipo, em qualquer tempo, todas as aparências são chamadas de Ramnan, as suas próprias aparências. Ram significa você mesmo e Nan significa aparências. Então, todas as aparências são aparências suas, próprias. Putz, viu? Mexendo, daí ainda pego o erro. Então, tudo que surge para nós, todas as aparências que surgem para nós são aparências nossas. E aí ele vai começar a falar de política, né? Ele começa a falar do Trump. Então, eu vou voltar para a política e não vou fazer uma declaração política aqui. Basta escolher uma pessoa que todos nós conhecemos, né? No caso, ele pegou o Trump. Quando eu vejo as aparências do senhor Trump, e eu vejo às vezes exibindo aflições mentais, eu não consigo ver as aflições mentais dele. Deixa eu corrigir aqui. As suas, né? No caso, as aflições mentais dele. De quem são as aflições mentais que estou sentindo? São minhas. Se ele exibisse uma aflição mental que eu nunca experimentei, eu não conseguiria vê-la. Ele estaria mostrando uma cor que eu não tenho na minha paleta. Se não tenho na minha paleta, não pode aparecer no meu substrato, na minha tela. Então, se eu achar certas qualidades, um comportamento, uma atitude desagradável nessa pessoa ali, elas são minhas qualidades. Caso contrário, eu não conseguiria vê-las. E é difícil de engolir isso aqui, né? Mas é isso. Se a gente reconhece alguma coisa fora, é porque aquela aparência faz sentido para nós de algum jeito. Tem uma correspondência. Não significa que a gente seja igual ao que está fora, né? Mas se a gente não tivesse esse mesmo tipo de aflição mental, a gente não reconheceria no outro. Do mesmo jeito que a gente não reconhece o contrário, para o outro polo, né, positivo. Então, se uma pessoa exibe, como os grandes seres, uma compaixão inconcebível, além de qualquer coisa que um ser humano comum possa imaginar, um ser humano comum não pode vê-la. Eles verão a compaixão da outra pessoa ser reduzida ao seu tamanho. Talvez a gente também tenha isso com relação a aflições mentais. Talvez a gente também não consiga ver. Agora estou falando eu, hein? Contrário ao que o Lama está dizendo aqui. Mais ou menos contrário, porque daqui dá para a gente reconhecer o outro oposto também, né? Se a gente, por exemplo, se a gente não consegue imaginar como é a compaixão de um ser, de um Buda,
né? Porque a gente não tem essa mente. Se a gente não tem essa mente, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue conceber uma compaixão tão não dual, né? Uma experiência que o Buda tem. Talvez a gente também não consiga conceber uma aflição mental muito intensa e muito profunda. A gente pode, sei lá, reduzir a aflição mental também ao nosso tamanho, né? Imagino. Isso não vale só para esse lado, imagino eu, né? Então, anos atrás, Sua Santidade o Dalai Lama deu uma palestra no sul da Califórnia e havia uma pessoa que não era budista, que foi ouvir foi ouvir por curiosidade, depois lhe perguntaram: o que você acha? Você viu o Dalai Lama falar? Você ouviu? O que você acha? Sua resposta foi: ele é um cara legal. Ele era um cara legal. Isso é verdade, ele é um simples monge budista, é um cara legal. Ele viu algo que fazia sentido para ele, tudo bem. Assim, conforme purificamos as nossas mentes cada vez mais, então, naturalmente, mesmo sem tentar praticar o estágio da geração e imaginando a visão pura, à medida que apenas seguimos o caminho direto do Dzogchen, estamos vendo a realidade cada vez mais completamente da perspectiva da consciência prístina, as aparências surgem naturalmente como puras. E você saberá que ao perceber os seres sencientes ao seu redor como em um templo, você os verá como puros. Você saberá que do centro da sua mandala, as pessoas ao seu redor, você as vê como puras. Porque a pureza que você vê é a pureza da sua mente. Então, acho que isso é um tema muito interessante, assim, pra gente entender. Interessante não, acho que é muito importante a gente entender isso, né? Que a gente está sempre colocando o mundo, né, como o mundo dentro da nossa capacidade de percepção, né? Seja do ponto de vista aflitivo, seja do ponto de vista de qualidades. Eu lembro do Lama, acho que nesse retiro ele falou, até porque eu pedi, eu acho, que ele falou uma coisa super bonita. Que assim, que eu usei, aliás, quando eu fui fazer o agradecimento esse ano do Retiro de 8 semanas, eu usei essa fala dele, assim. Ele fala que a gente só vê as nossas próprias aparências, né? Que as aparências que a gente vê e atribui ao outro são as nossas próprias aparências, surgem no nosso substrato, né? Então, o Lama um dia falou que o Dalai Lama é a melhor parte dele, do Lama, né? Porque é a parte que é o que ele consegue ver de mais lindo e de mais espetacular, né? Então, são as melhores aparências que o Lama mesmo consegue conceber. São as aparências que ele atribui ao Dalai Lama. Não é lindo isso? Ele fala que o Dalai Lama é a melhor parte de mim, porque é a coisa mais bonita que eu sou capaz de conceber. Aí, quando a gente foi fazer, no Retiro de 8 semanas, quando a gente foi fazer o agradecimento e tal, eu falei isso para ele também. Eu sei que as suas aparências estão no nosso substrato, mas Lama, você é a melhor parte de nós. Eu falei no de agradecimento a ele. Porque é verdade também, né? Então é bonito isso de pensar, né? Isso pro lado bonito da coisa, né? E pro lado feio também, mesma coisa, né? Talvez essas pessoas que a gente... como o Trump, talvez como o nosso presidente aqui, o nosso equivalente aqui, talvez seja a pior versão, a pior coisa de nós mesmos, né? Porque a gente consegue... que é o pior que a gente consegue experienciar. Mas são aparências nossas. Por mais difícil que isso possa parecer, são aparências nossas, né? Tanto as boas como as negativas, né? Isso pode ser uma boa prática para nós, enxergar as coisas desse jeito, né? Eu preciso dar uma polidinha nesse roteiro aqui antes de compartilhar com vocês, porque eu sempre fica faltando dar uma mexidinha. Então, na perspectiva do Buda, todos os seres ao seu redor são todos puros, né? É o que tem na mente dele, assim. Ele não enxerga de outro jeito. Ser puro significa assim, não quer dizer que ele enxerga Budas, né, em nós, assim. Ele enxerga a nossa verdadeira essência, né? A Tenzin Palma, quando ela esteve no Brasil, ela falou isso, né, que a gente devia tentar enxergar o que está por trás do que o outro quer mostrar pra gente, dele mesmo. A gente tinha que enxergar sempre um ser que está querendo ser feliz e se livrar do sofrimento. Sempre, né? Qualquer coisa qualquer pessoa que vier contar qualquer história pra gente, a gente devia olhar para dentro desse ser e ver esse ser que está querendo ser feliz e se livrar do sofrimento. Mesmo, né? Por trás de qualquer coisa que ele esteja falando, fazendo, sei lá. A gente devia fazer esse esforço de olhar através do que a pessoa está mostrando para nós.
Então, para nós é um baita esforço fazer isso. Para o Buda é fácil, né? É o que ele vê, não precisa fazer esforço nenhum, é o que ele vê, né? Essa é a visão pura dele, né? Então, quando o Buda ensina, seus ensinamentos são para seres que consistem de sua própria aparência. Ele está ensinando para si mesmo. Mas ele sabe que isso é apenas da sua perspectiva. E você sabe que cada ser senciente tem a sua própria perspectiva e da perspectiva deles, eles realmente precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Mas da perspectiva do Buda, ele está sempre ensinando a si próprio. Então, isso não é realmente incomum aqui. O mestre exortou, ouviu e ensinou a si mesmo, e não a mais ninguém. Porque se você ensinasse outra pessoa, então ele estaria vendo as aparências como outras. Então ele seria um ser senciente. Então ele começaria o seu próprio samsara novamente. Não é possível que isso aconteça, né? Então, do ponto de vista do Buda, toda vez que ele deu ensinamento, ele como se estivesse falando para ele mesmo, né? Ele não tem dualidade na visão do Buda. Para nós tem, a gente vai para um ensinamento e recebe o ensinamento do Buda, né? Mas para o Buda, ele está manifestando a própria mente dele, sempre assim, né? Mesmo é que aqui é um texto do Dzogchen, né? Então ele está apresentando o ensinamento como acontece no contexto do Dzogchen. Se a gente for olhar o cânone Pali, aí vem o Ananda, pergunta e apanha, aí vem um monte de discípulos dele, um fazendo pergunta atrás do outro, né? Vai acontecendo isso. Mas a perspectiva do Buda, tudo está se manifestando na mente dele mesmo, né? Não tem dualidade, ele não está dando ensinamento para ninguém. É muito louco isso. Mas é assim que é, né? Do ponto de vista do Buda. Por enquanto, tá bom? Por enquanto, o ensinamento não começou propriamente, né? O conteúdo do ensinamento não começou propriamente. Fala, Darcy. Um Buda, ele trafega nas duas mãos, né? Na não dualidade, na relatividade. Então, apesar de estar dando... Não, peraí só um pouquinho. Ele nunca sai da não dualidade. Ele nunca sai da não dualidade. Mas ele percebe a nossa mente dual, né? Mas para o Buda, não existe ele não tem experiência de dualidade, nunca. Ele entende a nossa experiência de dualidade. Mas para ele, para o Buda, não existe dualidade. Ele não tem uma mente de Buda e uma mente de ser senciente que é dual. Não é isso. O que me confunde é assim, se ele não percebe, se ele não consegue... Tem uma imagem do Zen que é muito interessante, que o final do caminho, o indivíduo entra no mercado novamente. Uhum. Ele volta para o mundo, ele trafega no mundo, e tá bom que trafega com uma visão não dual, num estado, um estado de não dualidade. Isso. Mas não só compreendendo o mundo relativo, mas interagindo com ele. É isso? Só que sempre de uma perspectiva não dual. Ele nunca deixa a mente dele de fora, né? A mente do Buda não é dual nunca. Então ele interage, ele fala, ele dá ensinamento, blá, 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 para nosso benefício. E ele faz tudo isso mesmo. Os Budas fazem tudo isso, mas eles não... eles nunca abandonam a condição de não dualidade, né, de iluminação. Isso me deixa um pouco confuso, porque eu pensava que num estado de onisciência ele conseguiria trafegar pelo mundo da dualidade também. Ele consegue, sem perder... Nunca... Exatamente, mas nunca tendo a experiência de dualidade. Ele mesmo. Entendi. A gente não sabe porque a gente não é Buda, né, Darcy? A gente não lembra, não sabe como é que é isso ainda. Eu estou tentando só entender como é que... Eu sei. Mas é isso, a gente não pode imaginar que ele vai, então, agora... Porque, assim, existe... O Lama vai falar um pouco mais para frente o que é a mente de um ser senciente com o que é a mente do Buda. A mente do Buda é Dharmakaya. Nunca vai ser a mente de um ser senciente. Então, dentro da onisciência dele, ele percebe a experiência que os seres têm de dualidade, ele entra nessa bolha, fala o que tem que falar, mas sem perder a qualidade dele mesmo, né? Não é que a mente dele agora se reduz à mente de um ser senciente. Nunca, né?
Mas claro que claro que ele consegue, por compaixão, acessar, né, a nossa experiência e fazer alguma coisa funcionar para nós, né? Ok, obrigado, Tio. Então, olha só. Então, ela vamos fazer esse comentário. Vamos ver, o texto raiz antes era, então... entre os ensinamentos comuns e incomuns... bom, então o mestre falou, ouçam, e começou a dar ensinamentos. Então, nesse contexto, os 4 aspectos pelos quais o Tantra está relacionado ao seu propósito são o tema desse Tantra, ou seja, a lucidez Krishna, que está presente como Dharmakaya da base, o objetivo, ou seja, obter a realização ouvindo e refletindo sobre as palavras desse Tantra que expressa o seu tema, o objetivo final, ou seja, obter a liberação nesta vida ou no período intermediário, né, no bardo, praticando o significado realizado com entusiasmo inabalável, e 4, a relação, ou seja, existe uma relação interdependente entre esses aspectos. Esses 4 aspectos são as características de um Tantra ou tratado autêntico. 3. Então, o 2 era a condição auxiliar. O 1 era o que tem 4 partes. O 1 era a causa que deu origem ao pronunciamento do Tantra. A causa era o próprio mestre, como ela me explicou. O 2 era a condição auxiliar, a solicitação para que seja pronunciado, que na verdade surgiu da própria mente dele igual, né? O resultado, a compreensão completa do verdadeiro significado do Tantra. E esta sessão tem 3 partes, né? O caminho do atravessar até a pureza original, o caminho da travessia direta para a manifestação espontânea e a maneira pela qual a natureza indivisível da base da fruição é experienciada. Mais uma vez, voltamos a este ponto. A base é onde se começa, de onde a gente parte. Sugata Garbha, o que já se tem. A base. A fruição, o perfeito despertar do Buda, é o que você ainda não tem. É por isso que você precisa conectar a base com a fruição por meio do caminho. Mas então ele diz, a natureza indivisível da base da fruição. A natureza indivisível da causa e do efeito. E repetindo novamente, isso é a partir da perspectiva de um Buda. Da perspectiva de um Buda, você nunca foi um ser senciente. Portanto, não haverá nenhum lapso de tempo entre o momento em que você não era um Buda e o momento em que você se tornará um Buda. Não há nenhum lapso de tempo porque você nunca foi um ser senciente. Da perspectiva do Buda, você nunca foi um ser senciente. Mas você pensa que é. Então o Buda tem que dizer, tá bem, ele tem que lidar com a realidade como você a percebe, não apenas como ele a vê. Esse é o caminho todo do Dzogchen. O caminho e então a indivisibilidade das duas coisas que o caminho conecta, a base e a fruição. Então é isso, amores. A gente, para um Buda, nós estamos sonhando, né? E ele não consegue fazer a gente acordar do sonho. Então, o que ele faz? Ele entra no sonho e começa a tentar convencer a gente que a gente está sonhando, né? Mas ele nunca perde a condição de Buda, né? A mente de Buda. Por isso, para alguns de vocês, acho que talvez esse seja o primeiro retiro, isso é como ensinar a nadar, atirando você no meio do Oceano Pacífico. Ou você afunda ou você nada. Você vai direto para o caminho de atravessar até a pureza original. Por que não? Se você está maduro, você está maduro. E algumas pessoas que praticam e estudam durante anos e até décadas ainda não estão maduras. Na verdade, o mais importante não é o quanto você estuda e pratica nessa vida, mas quanto impulso kármico você está trazendo de vidas passadas. Então, isso aqui é tirar a gente no fundão. É o caminho de atravessar até Rigpa, né? É o Trekcho, até Rigpa. Então, esta sessão tem 3 partes. Primeira parte, identificando o criador de todos os fenômenos como sendo a mente. 2, estabelecendo a mente como destituída de base e de raiz. E 3, como indivíduos com faculdades específicas podem entrar no caminho. Então agora começa vamos ver, o caminho, começa aqui. Então a prática de Vipassana que fizemos nessa sessão, que foi essa que a gente fez hoje, é uma preparação para o item 1. Identificar o criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Daí, estabelecer a mente destituída de base e de raiz significa vazia de qualquer identidade própria inerente. Ela realmente não surge de base alguma, ela realmente não brota de raiz alguma, ela realmente não vem de lugar nenhum, portanto, ela não está realmente localizada em lugar algum e, portanto, ela realmente não vai a lugar algum. Ela não está realmente lá de forma nenhuma. Só que isso aqui, a gente precisa experimentar, né? E daí, quando a gente faz uma prática como essa que a gente fez, como foi para a Denise, talvez muitos de nós, em algum momento, tem essa experiência, né? Também não é uma experiência tão, assim, inconcebível, assim. Quando ele pergunta de onde que a mente veio, de onde cada pensamento vem,
a gente realmente não acredita que o pensamento está em algum lugar, sei lá onde, guardado. Daí ele caminha no espaço e entra dentro da nossa mente, daí se manifesta. É ridículo, né? Pensar isso. Não, a gente sabe que não. Depois, quando a gente está com alguma imagem na mente, a gente também não se aplica. A pergunta não se aplica. Está dentro ou está fora da minha cabeça? Essa pergunta não se aplica. Porque a mente não é... Os pensamentos não são físicos, né? Então, eles não podem estar no espaço físico. Então, na prática, a gente também percebe isso. Não está dentro da minha cabeça. Não é possível que a gente tenha essa experiência. Também não está fora da minha cabeça. Porque onde, né? Se está fora, cadê? Tá na minha frente, está do lado, está atrás? Onde é que está o pensamento, né? Então, tudo que o Lama pergunta sobre a mente nessa prática, a gente poderia considerar um pensamento, né? Porque tem uma época que tem umas práticas que ele fala isso. Se a gente quiser entender a mente, ele até brinca, ele fala assim, se eu quiser saber se a Jane está aqui, ele fez essas brincadeiras várias vezes, assim, se a Jane está aqui, eu não preciso olhar para todos os aspectos desse ser para desconfiar que ela está aqui. É só olhar para a cara dela, né? Pronto, olhei para a cara dela, está aqui, né? Então a mente é igual. Se a gente observa um pensamento surgindo e desaparecendo, equivale a observar a mente surgindo e desaparecendo, né? Claro que daí tem toda essa história ontológica, assim, de onde que veio a mente, do seu pai, da sua mãe, do esperma, do óvulo, mas isso é meio que conceitual, né? Agora, na experiência mesmo, a gente consegue ver um pensamento surgindo e a gente entende que ele não veio de algum lugar, de onde ele veio caminhando, sei lá, se transportou e chegou na nossa mente. A gente entende isso, né? Só que a gente precisaria fortalecer essa percepção, né? Então, olha só, agora o Lama vai explicar essa história do Buda, nossa mente, mente do Buda. O Lama compara, aqui nesse momento, ele compara a tradição budista às abraâmicas, né? Quanto a como se referem aos seres. Então, nas tradições abraâmicas se usa o termo homens, né? Sei lá, no cristianismo a gente ouve, sei lá, os homens de bem, né? Sei lá, a gente ouve esse termo homens como representando toda a humanidade, né? E aí o Lama fica brincando, mas e as crianças, e as mulheres, e os velhos, né? Poderia fazer outras perguntas, mas... Então é como se fosse um guarda-chuva esse termo, né? Mas na tradição budista se usa o termo seres sencientes. Não se usa nem seres humanos normalmente. A gente sempre ouve essa palavra, sentient beings, né? A gente sempre ouve o termo seres sencientes. Senche significa, em tibetano, aquele que tem uma mente. Então ser senciente é isso, aquele que tem uma mente. Então, se você tem uma mente, você é um ser senciente. Que tipo de mente? Uma mente dualista. Uma mente que tem aflições mentais. Um Buda tem uma mente, mas não se chama Sen. Se chama Dharmakaya. Essa é uma pequena diferença, né? Da mente do Buda para a nossa mente. O Buda não é um ser senciente. Então, se você se reconhece como um ser senciente, aquele que tem uma mente, você tem duas opções. Você pode escolher ambas, se você quiser. Uma é purificar a sua mente para que você a transforme em Dharmakaya. Puta, essa parte é muito engraçada. Vocês tinham que assistir de novo. Se vocês não assistiram, tinha que assistir de novo. Então, uma é purificar a sua mente para que você a transforme em Dharmakaya. E leva muito tempo. É o caminho gradual dos Bodhisattvas. A outra é pedir divórcio. Estou com a minha mente há muito tempo e tenho que dizer que temos diferenças irreconciliáveis. Eu quase nunca consigo fazer a minha mente feliz. Ela não me faz feliz. Nós não partilhamos interesses comuns. Temos de viver na mesma casa, mas ambos estamos cansados disso. Assim, eu gostaria de deixá-la. Vou observá-la de longe. Você pode viver do outro lado da rua, mas não na minha casa. Então, não tem que purificar você. Eu deixo você fazer o que você tiver que fazer. Eu repouso na consciência e você mente. Fica aí e faz o que quiser. Mas eu já não te considero minha. E vou deixar de te levar a sério, porque você surge, mas nem sequer está mesmo ali. Isso é o Dzogchen. Então, deixa a mente pra lá, meio que assim, deixa a mente pra lá, né? Agora, eu vou começar uma coisa pra vocês. Eu ando tão com o saco cheio da minha mente, ficar... Ai, cara, meu, que impaciente que eu fico. Eu tenho que ler isso todo dia, assim, porque não cansa, gente, ficar surgindo sempre as mesmas coisas, as mesmas dúvidas, e o mesmo blá, blá, blá.
E eu tô trabalhando de um tanto, daí quando eu paro de trabalhar, fica aquilo rodando na minha mente, como se eu estivesse fazendo aquilo ainda, né? Ai, tô tão cansada dessa mente. Então a gente pode pedir divórcio. A gente não precisa ficar querendo transformar a mente, né? É uma visão maravilhosa, claro que é. Então a gente tem sempre essas opções, essas duas opções. Os dois são maravilhosos. E a gente vai fazer os dois, inclusive, né? Porque para a gente chegar no ponto de pedir divórcio, a gente precisa transformar um pouquinho. Então, na verdade, são os dois caminhos que a gente vai fazer. Um de transformação da mente, daí tem os 8 versos, todos os tipos de Lojong, né? Treinamento da mente. E tem o divórcio da mente. Fica aí, você que se dane, eu não tenho nada com isso, faz o que você quiser fazer, eu me demitir, né? Me demito desse cargo de diretora da mente, né? A gente pode fazer as duas coisas. É que para chegar nesse ponto, né, de pedir divórcio, fica fala o tempo inteiro essa mente, pentelha, né? Esse Galvão Bueno, fica o tempo inteiro falando, né? Então, pra gente chegar no ponto de pedir divórcio, a gente precisa de prática, né? Então, na verdade, são os dois caminhos. O Lama Távrica é muito engraçado essa hora aqui. Ele faz umas caras tão gozadas nessa hora. Muito engraçado. Então, o Dzogchen é pedir divórcio, porque a gente vai reconhecer a mente pelo que ela é, né? Que ela vem e vai, que tanto faz o conteúdo, né? Tanto faz, na verdade. Mas tem um caminho para chegar nesse ponto, né? Beleza? Podemos ir? Podemos ir mais um pouquinho? Então, beleza. Parte do pedido de divórcio. Então, a terceira parte é como indivíduos com faculdades específicas podem entrar no caminho. Assim, primeiro de tudo, é identificar o criador de todos os fenômenos, todas as aparências e todos os objetos como sendo a mente. Agora isso é familiar, não é? A gente está nesse momento, nesse ponto aqui, a gente já deveria falar, claro que é a mente. Sim, já entendi, né? Então, é esse tema aqui, identificando o criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Examine o corpo, a fala e a mente e reconheça qual é a primordial, como o monarca que tudo cria. Então, gente, se vocês quiserem uma coisa boa de fazer, também, se vocês quiserem aprofundar o estudo, talvez até depois do retiro, né? Mas é estudar o Aquietando a Mente, né? Porque o Aquietando a Mente é praticamente esse primeiro ponto aqui, é um livro inteiro, né? Entre corpo, fala e mente, reconheça qual é o primordial, depois que ela é vazia. Então, é o Aquietando a Mente. A Flori fala assim, outro retiro também falou que devemos soltar a fixação da mente como soltamos o cão de uma coleira. É exatamente. Não gradualmente, mas repentinamente, né? Tipo, soltar. Pronto, acabou. Não tem um processo para você soltar. Você está segurando alguma coisa, né? Então você solta. Pronto, é isso, né? Não precisa, olha, abre esse dedo, depois abre esse dedo, depois abre esse dedo, daí solta. Não, é soltar, né? Ele fala também aquela que a gente não tem no Brasil, quer dizer, eu acho que a gente não tem no Brasil, mas feixe de feno super amarrado, assim, né? Que aparece nos filmes americanos, aqueles feixes bem condensados, assim, de feno. E daí quando você corta aquelas cordinhas, aquilo faz, né? Espalha completamente. Então seria isso, a gente simplesmente soltar a mente, né? Exatamente. Então identificando o criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Isso é algo que, se você fosse a uma escola dominical budista ou algo assim, todas as crianças seriam ensinadas. Entre corpo, fala e mente, a mente é a principal. Nós podemos simplesmente acreditar nisso, mas apenas acreditar nisso não é realmente libertador. Nós realmente temos que saber isso por nós mesmos. Temos que examiná-la, tirar nossa própria conclusão. E se isso levar 20 anos, que leve 20 anos, porque o mundo está nos dizendo o contrário. Corpo, fala e mente? A ciência, a política, a mídia, todos estão dizendo o cérebro é o principal. Portanto, o corpo, né? Está em toda parte. Isso todo mundo fala. E eu tenho visto nos últimos 20 anos. 20 anos atrás, eles diziam que a mente faz isso, a mente faz aquilo. Mais de 20 anos para cá, o cérebro faz isso, o cérebro faz aquilo. Essa mudança aconteceu ao longo desta minha vida. Então, quando a neurociência começou a se aprofundar, e agora parece que a coisa está, né, virando de novo, assim. Mas
quando começou o estudo da neurociência, o cérebro é um grande vedete, né? Agora já tem neurocientistas achando que tem alguma coisa que ali não bate, que tem que estudar com ciência. Que beleza, se estudou muita coisa, se entende muita coisa, mas da onde vem a consciência? Para onde a consciência vai? Eles não conseguem falar isso, né? Não conseguem explicar. Então eles já estão se dando conta que não conseguem explicar. Agora está surgindo uma outra onda, né? Mas o Lama viu isso acontecer, né? Durante a vida dele, assim. Antes do surgimento da neurociência, era mente isso, mente aquilo outro. Agora é o cérebro isso, cérebro aquilo outro. Então, toda a corrente está fluindo na direção oposta. Eu vejo muito isso ensinando o CB, gente. Muito. Tem gente que procura o CB porque... o Emotional Balance, né? Porque tem explicações científicas para o CB. Daí, coitados, eles vão ter uma hora vão ter que falar que a gente tem que falar, olha, tem a explicação científica, né? E tem a explicação contemplativa, que é muito anterior à explicação científica, né? Então tem uma base científica, mas é tão engraçado a gente achar, e muitas pessoas acham isso mesmo, né? Que uma coisa que não tem explicação científica, não, quer dizer, agora até a ciência está sob ameaça, né? Mas algo que não tem explicação científica não tem fundamento. E essa é a grande discussão do Lama, né? O grande trabalho do Lama é botar isso em discussão. Né? Então é isso, porque a gente é isso que está sendo vendido para nós, né? Isso tem uma implicação muito importante, assim. Se a gente acha que é o cérebro que é o responsável por tudo, então deve ter uma droga que resolve, né? Porque se é físico, então deve ter uma droga que resolve. A indústria farmacêutica vai se aproveitando dessa visão, né? Não se aproveitando dessa visão, estabelecendo essa visão e ganhando e lucrando sobre essa visão. Então, como foi dito antes, para seguir o caminho do Dzogchen, deve haver o tipo de fé, que também pode ser chamado de confiança, de convicção, de entusiasmo, de inteligência. Isso exige toda a nossa inteligência. Esse próximo parágrafo demanda a nossa inteligência total. Se for verdade, que seja verdade. Se for falsa, que seja falsa. Mas nós temos que verificar com todo o poder da nossa inteligência. Então, primeiro, né, a gente é apresentado para essa visão. Entre corpo, fala e mente, a mente é primordial. Mas a gente precisa examinar isso. Então, aqui está a maneira de examinar o agente, ou o monarca, que cria todos os fenômenos como sendo a mente, que é primordial entre corpo, fala e mente. Durante o dia, a noite e o período intermediário, devido à autofixação da mente, o corpo e a fala surgem para a mente. Então, olha só. Nesse contexto, a autofixação da mente é a reificação. É fixar-se à existência inerente dos fenômenos. E também fixar-se ao eu e meu. Eu ouço o som da minha voz aqui e agora. É o som da minha voz. Lá, 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 lá. Essa minha voz, eu a fixo. A minha voz é um pouco diferente das outras pessoas. Lá, 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 lá. Sim, essa é a minha voz. Depois, sim, isso é muito familiar, é o meu corpo. Sim, faz o que eu quero, né? Então, dá a impressão que... Acabou? Acabou. Dá a impressão que o corpo e a fala, elas estão aqui presentes, de verdade, né? Mas a mente é que atribui esse status de verdade, de concreto, né? Ao longo da vida, é a mente que experimenta alegria e tristeza. Ao final, quando o corpo e a mente se separam, o corpo é deixado para trás como um cadáver. Quando a fala desaparece sem deixar vestígios, a mente segue o karma e é o agente que vagueia no samsara. Então, esse é o ponto mega importante para a gente trabalhar. Né? Identificar o criador de todos os fenômenos como sendo a mente. Acho que aqui a gente não tem nenhum problema desses, né? Mas é bom a gente aprofundar nossa compreensão disso, né? Que a mente que entre o corpo, a fala e a mente é o que a gente principalmente deve se dedicar, né? A entender e a trabalhar. Estabelecendo a mente como destituída de base e raiz e aí esse como os indivíduos com faculdades específicas podem entrar no caminho ficou para o próximo vídeo, né? Esse foi o último parágrafo desse vídeo 8. Certo, chuchus? Então, estamos avançando. Aí, na semana que vem... Então, parou aqui, né? Nesse vídeo 7. No vídeo 8.
Aí na semana que vem, que vai ser o dia que eu não vou participar, eu tava pensando, tem duas opções, assim. A Celi fala assim, ela tem a Revolução da Atenção, Mente, Equilíbrio, Felicidade Genuína e Budismo com Atitude. Qual deles fala desse assunto do retiro? Nenhum deles. O único livro publicado em português que fala desse assunto, e mesmo assim, só dessa primeira parte, é esse aqui, que é o Aquietando a Mente. Esse aqui, que é o... Até brinquei semana passada, que é o irmãozinho desse, vai chamar Investigando a Mente. Então, essa é a parte de Shamatha, essa é a parte de Vipassana, do texto do Vajrayana, né? Que tem não é este texto, mas é relacionado a esse texto. Eu vou disponibilizar as próximas transcrições dos vídeos. Mas eu acho melhor vocês seguirem assistindo o retiro mesmo. Você disse para a gente estudar esse aqui também, né? Sim, mas a Celi perguntou qual texto está relacionado a esse tema do retiro. Não, mas a Renata Prates perguntou aqui, quer ver? Ó? Renata, deixa eu ver. É. Comentário sobre o Nondro. G, qual é o livro que dá ensinamento sobre os preliminares? Ah, então. Qual é o livro de ensinamento? Isso. É esse mesmo? Ensinamento sobre preliminares, é. Porque as preliminares que pertencem ao Dujon Tersar, que é essa classe de ensinamentos que o Lama está trazendo para nós, o Nondro, né, as preliminares do Dujon Tersar, coincidentemente, também são ensinadas pelo Shagdu Tulku Rinpoche, né? Então esse livro Comentário sobre o Nondro é super mesma fonte, né? Só tem esse em inglês esse livro, qual? O vermelhinho? Acabei de traduzir. Acabei de mandar o último pedacinho para o Marcelo revisar. Em outubro a gente vai ter o em português, Investigando a Mente. Então, semana que vem, amores, tem duas opções. Ou vocês fazem um encontro no domingo ou na segunda-feira também. Então, no domingo vai ter o evento das mulheres lá, né? Do Ação Lúcida, Awakened Action, da Journey Fax, que eu vou traduzir, que vai começar meio-dia e vai terminar meia-noite. Então, se vocês quiserem acompanhar o encontro, que vai ser lindo, né? E vocês podem fazer o estudo na segunda, vocês que resolvem, mas vocês têm que me dizer o que vocês preferem, domingo ou segunda. Agora vocês tinham que me dizer. Então, vou fazer assim. Quem prefere segunda? Levanta a mãozinha lá no participantes lá. No participantes. Vocês sabem levantar a mãozinha? A Elisângela falou que só pode domingo. Eu prefiro na segunda. Não tem muita gente que prefere segunda. Deixa eu ver. Qual o outro dia? Domingo, né, amore? Ou domingo ou segunda. Eu prefiro segunda também. Mas, pessoal, não é pra sempre. É só esse domingo ou essa segunda. Vai ser domingo, sempre. Esse domingo que vem tem o evento da Journey Fax. É por essa razão que eu quero saber se vocês preferem segunda ou domingo, entendeu? Não é por causa não é por outras preferências. Assim. Eu prefiro domingo. Para mim, tanto faz. Bom, então tá. Então, manter domingo. Quem não puder participar, não participa. Tem menos gente que prefere segunda, então. Sorry. Então, tá bom. Então, vocês fazem no domingo. Daí, vocês podem seguir o vídeo 9, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, ao longo da semana, criar o roteiro de estudo. Se não der, eu passo o texto inteiro para vocês seguirem pela transcrição, semana que vem, né? Aí eu queria pedir para a Patrícia. Paty, você vai poder participar domingo que vem? Não. Mas a Flori, você vai poder participar ou você vai participar do... Hã? Fala aí, Flori. Domingo eu posso. Pode? Domingo eu posso. Tá. Então, eu vou pedir para você conduzir as preces e conduzir o estudo, só com o link da Aline. Tá bom? Beleza. Todos os arquivos e tal. Beleza. E daí a Aline só precisa me passar o link do Zoom depois, né?
Então é isso, nos próximos... Eu posso tentar no dia 28 participar também, porque dia 28 só tem o Tenzin Wangyal que termina... O Tenzin Wangyal termina 15:06. Puta, não sei se eu consigo. Eu vou tentar. No outro domingo eu vou tentar. Mas esse próximo domingo de jeito nenhum. Então, a gente não vai se ver no próximo domingo. Mas vocês tocam, né? Ó, o João Petri tá aqui. Fofura. Então tá bom, amores. Vamos... Sou eu. Não é o Petri, não. Ah, não é? Você roubou o Zoom dele? É Carmesita. A Carme... Tudo bem, Carmecinha. Eu pensei que era o Petri. Tá usando a rede dele, né? Tá bom. A não dualidade. Tá bom. Então vamos fazer a dedicação. Tempa tua dorje chanchen Nangel cansan zimpe macarai Tenzin que bucha pe tempa Danze trinida shindo seu adze Takotrola jampe charchen Aqueles Andramena tem Jutsi Kyan Alan Wallace Shedrapa E que Boshen Pushapé tem Gucci Zanlin Chidan que Parnupcho Sugil tem Niutabur Seu Zepa Lopon que kiko tsetzetrin Yedro kunta pelando tripad. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gyawadi Niduda Kodgyan Lama Drugyuni Droati Kamalupa Dei Salago Parsho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Muito bem. Ô Lili, estava pensando que você precisaria gravar, né, o estudo. Depois me passar um link para eu poder baixar o vídeo, subir no nosso YouTube. Ou te passo logo o login do meu YouTube e você sobe direto lá. Tá bom? Tá. Não, eu acho que eu te mando, porque eu não sei subir o vídeo no YouTube, não. Tá. Mas eu gravo. Eu deixo gravado e te mando. Será que funciona assim? Funciona. É que é um vídeo pesado, né? Não sei, mas a gente acha um jeito de você transferir para mim, né? Talvez o e-transfer ou mesmo o Dropbox, né? Tá. Tá bom. Tá bom, querida. Então tá bom, amores. Então vocês se comportem, hein, na minha ausência. Eu vou lavar a égua. Obrigada, Cristiane. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, você. Obrigada. Barbariza a família.
Tchau, Gia. Tchau, amores. Beijo. Boa semana a todos. Obrigada, querida. Obrigado e boa noite a todos. Tchau. Tchau, Celine. Maria.